Olá, querido e querida que está me ouvindo nesta hora. Meu nome é Rosângela, eu sirvo ao Senhor, né? E tive algumas experiências nesses últimos dias, porque eu tive a Covid-19, né? Fui testada positivo no dia 24 de maio e foi uma experiência muito assim terrível que eu passei. E se não fosse as mãos do Senhor, não estaria hoje aqui para estar contando esse testemunho. Para iniciar, eu gostaria que vocês assim refletissem no Salmo 103, no verso 1 e 2, que diz: Bendiz a minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma, o Senhor, e não me esqueça de nenhum dos teus benefícios. Neste momento que eu falo com você, né? Eu falo com muita alegria porque eu vi a mão de Deus na minha vida durante esse período, né? Foram sintomas horríveis que eu senti. Fui levada ao hospital pelo meu esposo e não fazia ideia de que fosse isso. Inicialmente eu senti febre na madrugada, com dor de cabeça, coisa que eu não costumo sentir, né, dor de cabeça. E no caminho para o hospital, eu comecei a sentir dores fortes no meu quadril. Pensei que fosse chikungunya, né? São sintomas que se assemelham um pouco, né? E aí eu até estava falando com as pessoas que a gente ama, que costuma pedir oração, para estar assim orando em favor, né, da minha vida em relação a isso. Mas como a gente nunca sabe o que realmente está acontecendo conosco, né? Somente os sintomas eu sentia e, enfim, eu ficava assim, pensando que era uma coisa sendo outra. Cheguei lá, o médico me consultou, né? A enfermeira veio, fez aquele teste, né? Que coloca um cotonete comprido, né? Nas narinas, né? Que é na faringe e na laringe, e logo depois na boca, né? Lá, né? É um exame um pouco incômodo, mas muito necessário, porque ele é fundamental para determinar se a pessoa tem ou não a Covid-19. E aí eu guardei os dias e realmente deu positivo. E ali, dentro desses dias, né, que eu passei até aguardar assim, a resposta final realmente se era ou se não era, foram dias terríveis de sofrimento, muito sufocamento, uma falta de ar muito forte. De uma hora para outra vinha sufocando. São assim as reações, né, da Covid-19. Febre. Só que a febre, no meu caso, não foi muito, foi logo nos primeiros dias a febre e a dor de cabeça. Mas o que mais me incomodava realmente era a falta de ar, né? De uma forma muito terrível. O sufocamento, uma angústia muito grande dentro de mim que eu sentia. E também eu sentia um outro sintoma, tipo uma pancada contínua, um cheiro de pancada. É a única forma que eu tenho que explicar. Um cheiro de pancado continuamente, como se eu tivesse tomado uma pancada na cabeça e ficasse com aquele gosto de porrada, né? E sem contar que eu perdi o olfato, perdi o paladar. Eu pegava o perfume mais forte que eu tinha, colocava em mim e ficava tentando respirar aquele perfume e não conseguia. O Vick, né? Nos primeiros dias eu comecei a usar para tentar respirar, mas logo depois o olfato foi todo embora, não sentia mais cheiro de nada, nem mesmo do Vick, que é tão forte. O cheiro da comida, porque eu tinha ainda que fazer a comida, né, mesmo muito fraca, inclusive a fraqueza era assim, insuportável, eu não conseguia fazer as coisas, logo me dava vontade de ficar deitada, era um cansaço insuportável. Não tinha resistência para nada, né? Sem contar a angústia contínua dentro, assim, que era provocada por essa doença. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte: em primeiro lugar, eu confiei no Todo-Poderoso, pedi orações aos santos, os santos oraram por mim, inclusive no dia que eu fui fazer o exame à tarde, quase meu esposo novamente iria me levar ao hospital novamente, porque eu dei uma crise tão forte, né? De falta de ar e dores no corpo, que minha filha e meu filho, né, minha filha Radassa, meu filho Samuel,
impuseram as mãos sobre mim, que meu esposo pediu. Enquanto isso, ele foi lá também interceder, né, no andar de cima, pedindo oração para as pessoas, né, inclusive muita gente boa, muita gente de Deus que realmente oraram. Eu não vou citar nomes, porque senão, com certeza, eu seria injusta, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que orou por mim, que intercedeu pela minha vida, né? Foram momentos muito difíceis, mas graças a Deus estou aqui hoje para contar. E eu quero dizer uma coisa, além da fé inabalável que eu tenho no meu Deus, porque Ele é tudo para mim, é minha razão de viver. E se Ele quisesse me tomar para Ele, né, eu me sentiria também honrada, mas como Ele me permitiu viver, né, eu estou testemunhando aqui, para a glória e honra do nome do meu Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O sistema imunológico, ele conta muito. E eu havia preparado, não somente a mim, mas toda a minha família, e há muitos, né, tempos, a questão da alimentação, queridos. Quando a gente tem uma boa alimentação, quando a gente realmente investe na alimentação saudável, a gente começa a criar em nós um sistema imunológico pronto para guerrear contra os vírus, contra as bactérias, e foi isso que aconteceu, né? Eu gostaria de falar o seguinte, que a nossa recuperação também não foi com base em remédios farmacêuticos. Eu tomei sim um paracetamol, né, que o médico me receitou, inclusive esse controlado, que não é esse que a gente compra na farmácia, ou normalmente, né, para uma dor de cabeça simples, não. Foi um paracetamol controlado, que não pode ser comprado sem a receita médica. Esse eu usei. Ele passou até um xarope, mas como não estava, eu tinha dado umas 2, 3 tossezinhas. Então eu falei com meu esposo, não precisa comprar o xarope, porque eu já estava tomando muitos remédios naturais, né? Chá, né? Com base no limão, no açafrão, no alho, na cebola. Todos esses ingredientes que eu estou falando aqui, todos esses itens, eles são importantes para a nossa imunidade, né? O inhame. Tomamos assim muitas vitaminas de inhame com maçã e água de coco batido no liquidificador sem coar. Tomei muito chá de limão, mas sem açúcar. O limão na água quente mesmo, e tomava aquela água morna que combate mesmo, aumenta a nossa imunidade. A vitamina C precisa estar em nós. Usei muito remédio também com mel, com própolis e açafrão. O açafrão sempre é muito bom. Né? Tomei aquele mingau chamado mingau de cachorro, né? Que é somente o alho, a farinha e a água, que faz aquele mingau bem ralinho, e tomei. Né? Meu esposo sempre fazendo assim essas vitaminas para mim, esses chás. Inclusive, eu também tomei muito chá de boldo, porque algumas pessoas testemunham dizendo que ele é muito bom. Eu tomei muito chá de boldo, né? Eu e meu esposo. Meu esposo também, né? Apresentou os mesmos sintomas, ele também passou a tomar. Meu filho, minha filha, todos nós começamos a tomar, porque uma vez que eu tinha apresentado positivo, todos os demais também deveriam já ter positivo também, né? Cumprimos nosso isolamento social, né? Desde aquele dia eu não saí, as pessoas deixavam na porta, no portão, as coisas, a gente ligava, pedia para comprar, deixavam na porta e logo depois a gente abria o portão e pegava, porque essa atitude, essa ação que a gente deve ter, né, para prevenir as pessoas que a gente ama, para que elas também não venham, assim, pelo menos de nós, né, ter obter essa enfermidade. Infelizmente, fomos acometidos dele, sim, mas tudo é para a glória e honra do Senhor. Hoje estou testemunhando aqui para a glória e honra do nosso Deus. E quero falar o seguinte, que vocês precisam, em primeiro lugar, crer no Senhor e também investir em uma boa alimentação, né? Com base em elementos naturais, né? E, claro, né, se o médico passar um medicamento e for necessário tomar, tome, porque o médico sabe o que está fazendo, né? Outra coisa que a gente também tomou durante o período, que foi até a orientação de uma amiga, foi suco de beterraba com inhame, batida no liquidificador, somente esses 2 itens, batido. E isso realmente restaura a saúde, ajuda o sistema imunológico a lutar, né, contra a Covid-19, né? E tantas outras doenças também que queiram assim nos abalar nesse período. Mas eu quero falar uma coisa. Acima de tudo, vamos crer no Senhor e vamos manter os cuidados.
O isolamento social é necessário para cuidar uns dos outros. E nós precisamos fazer a nossa parte. Porque assim, para que a gente também não se sinta culpado pela contaminação de outro. E outra coisa, que você lembre muito bem que todas as pessoas, elas precisam cooperar umas com as outras, né? Muitas vezes as pessoas são imprudentes, né? Deixam de fazer aquilo que é orientado pelo Ministério da Saúde, né? Por aqueles superiores, né? Que têm assim o domínio, né, dos conhecimentos científicos, né? E aí muitos menosprezam essas orientações e acabam, né, quando contaminados e às vezes assintomáticos, contaminando outros. Então isso é muito perigoso, porque às vezes alguém não está com o sistema imunológico, né, preparado, e aí esse é o caso de alguns óbitos. Então que a gente possa verdadeiramente amar uns aos outros, lembrar que o Todo-Poderoso, ele tem um domínio de tudo. Se Deus quer, né, que alguns permaneçam na terra, ele vai permitir, e se ele quiser recolher, ele também vai recolher. E que a gente não venha escarnecer da morte de alguns, como a gente sabe que existem muitos em redes sociais, escarnecendo da morte de alguns que o Senhor achou por bem levar. Então que a gente possa, né, prosseguir avante, olhar para os céus, olhar para o alto, servir a Deus com sinceridade, sabendo que esse período ele vai passar. Mas ele vai passar e deixar para nós uma grande lição, que a gente precisa se importar uns com os outros, que a gente deve manter cuidados para que possa cuidar de todos, não somente de nós. O egoísmo, ele não tem lugar neste momento. E nem pode ter depois, porque o Senhor nos ensinou o amor, tá certo? Um abraço para todos os irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, e todos vocês que estão me escutando, ame, mas ame de fato, de verdade, não somente de palavras. Muito obrigada por tudo, pelas orações, muito obrigada pela força, tá certo? E muito obrigada também por estar assim assistindo este vídeo. Se você quiser, pode compartilhar para que algumas pessoas saibam, né, alguns sintomas que ocorrem na Covid, embora eu não tive todos os sintomas, graças a Deus, mas esses sintomas que eu tive foram o suficiente para saber que é horrível. Algumas pessoas não sentem nada, graças a Deus, e outras, infelizmente, são abaladas de tal maneira que perdem suas vidas. Mas vamos fazer a nossa parte, tá certo, queridos? Um abraço a todos, que Deus em Cristo vos abençoe.